Amados irmãos em Cristo Jesus, estamos juntos para estudar as Santas Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É o nosso estudo bíblico de 27 lições, conhecendo o Criador. E hoje, mais uma lição. Esta é a nossa 8ª lição. Aqui comigo, nosso querido irmão em Cristo Jesus, Wagner Maxson. Olá, tudo bom? Espero mais uma vez podermos aqui discorrer sobre um tema maravilhoso que vamos estudar, que é essa 8ª lição do curso Conhecendo o Criador. Eu convido você para, junto conosco, se ajoelhar e falar com Deus. Santo Pai Celestial, que habita nos altos céus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, pedindo a unção do Teu Espírito, para que possamos compreender esta lição tão importante para as nossas vidas. Amém. Ajude-nos, ó Deus, a compreender esta verdade, para que juntos possamos estar unidos e proclamá-la ao mundo. É o que nós lhe pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Após a nossa oração, já estamos preparados para estudar as Santas Escrituras. E o tema de hoje qual é, Wagner? O Espírito Santo. Então, neste estudo, nós vamos saber quem é o Espírito Santo. Exatamente. Nós já falamos sobre o Pai, já falamos sobre o Filho, Jesus Cristo, e agora nós vamos entender o tema sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Exatamente. Vamos começar com a primeira pergunta. Conforme a Bíblia, o Espírito Santo é um dom de Deus? Atos capítulo 2, versículo 38 e capítulo 10, versículo 45. Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Os crentes que eram de circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Muito bem, está aqui a resposta. Nesses 2 versos, nós podemos entender sim que o Espírito Santo, ele é um dom de Deus e um dom sublime, maravilhoso. É o maior de todos os dons que Deus poderia nos conceder. Então já entendemos, o Espírito Santo é sim um dom de Deus. Pergunta 2. A quem Jesus comparou o Espírito Santo? João 7, 38 e 39. Abra sua Bíblia comigo e vamos ler. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então aqui vemos claramente que o Espírito foi comparado ao quê? A rios de água viva, não é isso? Exatamente. O Espírito Santo é comparado a rios de água viva, e quem bebe dessa água também tem um rio dentro de si. Exatamente. Que jorra para a vida eterna. Quem falou isso foi o próprio Cristo. Vamos à pergunta 3. Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo? A resposta está em João, capítulo 20, versos 21 e 22. Disse-lhes então Jesus segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Sim, o Senhor Jesus Cristo soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Foi a forma que ele enviou esse dom maravilhoso aos seus discípulos. Pergunta número 4. Jesus, o único Senhor, é o Espírito? 1 Coríntios 8, verso 6 e 2 Coríntios 3, versos 17 e 18. Como os bereanos, abra sua Bíblia e leia conosco, comparando. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai,
de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. Wagner, nesse verso nós entendemos aqui que existe um só Senhor, que é Jesus Cristo. Exatamente. Agora no verso seguinte diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Muito claro, né? O Senhor é o Espírito, ou seja, Cristo é o Espírito. É isso que a Bíblia está nos informando. Então nós vamos tornar as coisas mais claras a partir de agora, porque eu creio que você deve estar se perguntando, mas espera aí, Jesus Cristo é o Espírito? Como assim? Vemos aqui, Chaler, que o Espírito Santo não é somente um dom, mas é uma pessoa também. O Espírito Santo é Cristo, é o próprio Cristo, né? A pessoa de Cristo. A pessoa dele, é o que Paulo está falando. Ora, o Senhor é o Espírito. Vamos à pergunta número 5, porque o tema está realmente interessantíssimo. O que Jesus prometeu aos discípulos antes de subir aos céus? João 14, versos 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Nesses textos nós entendemos que Jesus disse que rogaria, pediria ao Pai, e o Pai daria outro Consolador para que ficasse com os discípulos. Isto. E esse outro Consolador, Jesus Cristo disse que os discípulos conheciam. Conheciam muito bem. Sabiam quem era ele. Habitava com eles. Porque ele disse, vós o conheceis. Isso. E ele habita convosco, né? Exatamente. E no versículo 18, Jesus diz assim, voltarei para vós. Claramente, né? Falando de si mesmo. Prometendo o Consolador e falando que ele voltaria. Só que ele voltaria como? Justo, em isso nós vamos... Espírito, né? Vamos compreender passo a passo na nossa lição. Exato. Pergunta 6. Deus é o nosso Consolador? 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao 5. Assim dizem as Escrituras: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ok, maravilhoso, né? Então vemos aqui que o Pai de Cristo, o Deus de Cristo também é o nosso Consolador por meio de Cristo. Por meio de Cristo somos consolados pelo Pai. Exatamente. Maravilha. Vamos à pergunta 7. Jesus Cristo nos consola através do Espírito de Deus, o Pai? Isaías capítulo 61, versos 1 a 3 e João capítulo 14, versos 16 a 21. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Olha que verso lindo, não é? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, disse Jesus Cristo, né?
Aqui nós lemos que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, disse Jesus, porque o Senhor o ungiu para pregar boas novas, né? Exatamente. Enviou Jesus a restaurar os contritos de coração. E no versículo 2 diz o quê? A pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança, e também a consolar todos os tristes, né? Então, para isso que foi Cristo ungido pelo Espírito do Senhor. E no verso 3 de Isaías, no mesmo capítulo aí, 61, continua dizendo assim: a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Continuando aqui, lendo o livro de João, no capítulo 14, a partir do verso 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Maravilhoso, porque no verso 20, eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, Jesus fala assim: naquele dia. Qual dia? Se nós pegarmos no contexto aqui imediato, ele está falando do outro Consolador, quando vier o outro Consolador. Naquele dia conhecereis o quê? Que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu, quando ele fala Jesus Cristo, eu em vós. Exatamente. Confirmando justamente o que disse no verso 16. O outro Consolador é ele mesmo. É ele mesmo, sem dúvida. É o próprio Senhor Jesus Cristo. No verso 21, finalzinho: e me manifestarei a ele, aqueles que receberem outro Consolador. Muito bem. Pergunta número 8. O dom enviado por Deus é o espírito de outra pessoa além dele e de seu filho? Gálatas 4, do verso 4 ao 6. Vamos à leitura. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. O Espírito de quem que Deus enviou? O Espírito do seu Filho. É claro que só pode ser o Espírito de Cristo, só pode ser Ele mesmo em Espírito. Até porque ele clama: Abba, Pai, ou Paizinho. Exatamente. Maravilhoso, né? Claro. Ele clama Paizinho, com um clamor carinhoso. Exatamente. Né? Então o dom que foi enviado por Deus a nós é o Espírito de Cristo, o Espírito Exatamente. de seu Filho, né? Vamos à pergunta 9. Se Jesus Cristo é Espírito, que tipo de Espírito então ele é? Atos, capítulo 20, verso 28 e João, capítulo 16, versículo 7. Olhai, pois, por vós, por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ele resgatou, o Espírito Santo resgatou com o seu próprio sangue? Exatamente. Então vemos aqui que o Espírito de Cristo é santo e resgatou a igreja com o seu próprio sangue. Quem foi esse que resgatou a igreja com o seu próprio sangue? Só existe um: Jesus Cristo, o justo. Leia outro verso, Wagner. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá,
Pois se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se quando eu for, vô-lo enviarei. Então quer dizer, se Jesus Cristo não subisse ao Pai, o Espírito Santo, o Consolador, não viria. Por que, Chalegre? Por que, amigo? Vamos entender isso? Isso vale uma reflexão. Claro. Uma reflexão profunda. Ora, se Jesus Cristo disse para os seus discípulos: se eu não subir ao Pai, se eu não for, o Consolador não virá. Cristo, ele estava como homem aqui na terra. Ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não poderia estar em espírito. Então, quando ele foi ao Pai, ele foi glorificado e então enviou o seu Espírito a nós para nos consolar. Ou seja, ele mesmo. Exatamente. Ele veio agora em espírito. E podemos dizer também, Wagner, sem nenhum medo de errar, que quando nós falamos do Espírito, nós podemos tanto dizer o Espírito de Cristo e o Espírito de Deus. Exatamente. O Espírito do Pai, o Espírito de Cristo. Exatamente, com certeza. O Espírito Santo é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito, só há um Espírito. Só existe um Espírito. Muito bem. Pergunta 10. Deus, o Pai, é Espírito? João, capítulo 4, versos 23 e 24. Nestes versos aqui, Jesus estava conversando com a samaritana, lembra? Lá no poço de Samaria? Pois bem, olha o que ele diz. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é um espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Percebeu, amigo? Claramente falando que Deus é um espírito. Então Deus tem uma natureza espiritual. Justamente. Vamos à pergunta número 11, porque eu creio que cada texto que lemos completa o texto anterior. Exato. O espírito do homem está no homem e o Espírito de Deus está em Deus. 1 Coríntios 2:11. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as compreende, senão o Espírito de Deus. Peraí, Wagner. Agora vamos tentar compreender este verso. Exato. Muito bem. Diz o texto que o espírito do homem que nele está compreende as coisas do homem. Da mesma forma, o Espírito de Deus, que em Deus está, compreende as coisas de Deus. Claro. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: tem o homem um espírito fora dele? De forma alguma, Chalegre. Senão nós nos tornamos espíritas. Quando fala que o espírito do homem que nele está compreende as coisas do homem, está falando da sua mente, da sua capacidade alimentar. Do seu psique. Isso, do seu espírito, a mente. Então vemos que assim como o homem tem uma mente e que compreende as coisas que passam nela, assim também Deus tem uma mente, tem um espírito. Muito bem, então Deus sabe as coisas dele. Exato. Então é como eu sei o que se passa comigo. É o que Paulo está dizendo, ele está comparando o espírito do homem com o espírito de Deus. Uma coisa simples, não é, Wagner? Eu sei, quando você está abatido, eu falo, mas como é que você está? Eu estou me sentindo assim meio triste, meio abatido. Muitos até falam assim, meu espírito está abatido. Exatamente. Fulano está com o espírito abatido, olha Isso. para ele. É outra pessoa? Não, é a mesma. Não, é ele pessoa. mesmo que está abatido. É apenas a gente está querendo fazer aqui, tornar a coisa mais simples e mais clara. Dando exemplos para que você possa entender o que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, ninguém compreende as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Exato. Que está nele, não é uma outra pessoa. De forma alguma. É a sua mente. A sua mente. Então vamos seguindo porque está ficando mais interessante o nosso estudo. Pergunta número 12. Deus está em todos os lugares em pessoa? Amós 9, 2 e 3 e Salmos 139, verso 7. Vamos então a Amós. Ainda que cavem até o inferno, dali os tirará a minha mão. Ainda que subam ao céu, dali os farei descer. Ainda que se escondam no cume do Carmelo,
buscá-los-ei e dali os tirarei. E, ainda que se ocultem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. Note que Deus está dizendo aqui que ninguém escapa dele. Podemos cavar o mais profundo, podemos ir no mais profundo do mar, podemos ir a qualquer lugar desse universo. Em nenhum lugar nós conseguimos escapar de Deus. E em Salmos 139, verso 7, que vamos ler agora, diz como é que Deus vê as pessoas em todos os lugares. Exatamente. Vamos lá. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Não existe lugar em que nós ou que alguém possa se esconder de Deus, porque Deus, ele é onipresente. E o Espírito dele, ou seja, ele mesmo está em todos os lugares. Essa é uma característica de Deus. E também é uma característica do seu Filho. Claro, Jesus porque Cristo. tudo que o Pai tem, o Filho também tem. Exatamente. Pergunta 13. Deus, o Pai, está disposto a dar o seu Espírito a todos os que lhe pedem? Lucas capítulo 11, versículo 13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ele faz a pergunta, né? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial vai dar o Espírito Santo sim àqueles que pedem. Exatamente. O maior de todos os presentes que Deus pode conceder ao ser humano é o seu próprio Espírito. Muito bem. Pergunta 14. Podemos entristecer o Espírito de Deus? Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Com certeza, Schlegger, nós podemos entristecer o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo ele também se entristece. Sem dúvida né? alguma. Isso é característica de uma pessoa, né? Claro, não pode ser simplesmente uma força. Um poder. Não, não é só isso. É uma pessoa. É uma pessoa que se entristece? Claro. E quem é essa pessoa, como nós já vimos? Já vimos que é Cristo, é a própria pessoa de Cristo e a própria pessoa do Pai. São eles mesmos em espírito. Muito bem. Pergunta 15. Quem são os filhos de Deus? Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Exatamente. Né? Se a pessoa não é guiada pelo Espírito de Deus, obviamente ela não pode ser um filho de Deus. Não pode. E nos torna justamente filhos de Deus depois do pecado é voltarmos a ser guiados pelo Espírito de Deus. Ok. Pergunta 16. Jesus prometeu estar sempre conosco através do seu Espírito? Mateus 28, 20 e João 14, 16 a 20. Diz assim as Escrituras: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bem, agora vamos aos complementos do nosso estudo, né? Estudo de número 8, falando quem é o Espírito Santo. É certo. Vamos ler uma citação que se encontra no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 671, muito interessante, que diz assim: regozijava-se ele pelas abundantes medidas que providenciara para auxílio de sua igreja. O Espírito Santo era o mais alto dos dons que ele podia solicitar do Pai para a exaltação de seu povo. Ia ser dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. O poder do mal se estivera fortalecendo por séculos, e alarmante era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina.
Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Outro texto interessantíssimo que encontramos é o seguinte: impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Então foi para a vantagem deles, os discípulos, que ele, Jesus, deveria deixá-los ir para o Pai e enviar o Espírito Santo para ser o seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade da humanidade e independente dela. Ele se representaria como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito, como o onipresente. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, embora não seja visto por vós, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Podemos então chegar a algumas conclusões. Sim. Depois de um estudo desse maravilhoso, esclarecedor sobre o Espírito de Deus, podemos já aqui concluir alguns pontos. Exatamente. Quando Jesus subiu ao céu e foi glorificado, ele recebeu do Pai o poder do Espírito para dar aos discípulos. Se nós perguntássemos aos discípulos naquela noite de quem veio o Espírito, eles diriam: de Cristo. Mas se nós fôssemos até Cristo e perguntássemos a mesma coisa, ele diria: veio do Pai. Para nós humanos, ele vem de Cristo, pois é ele mesmo habitando em nós. Mas a fonte do poder do Espírito vem do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus único e eterno. Amém. Maravilhosa conclusão. Muito bem, chegamos ao final do nosso estudo bíblico de número 8, que trata da questão sobre o Espírito Santo. Aprendemos quem é o Espírito Santo. Sem dúvida alguma. Não podemos ter mais dúvidas, porque o Espírito Santo tanto pode ser o Espírito do Pai, como o Espírito de Cristo. Exatamente, ou seja, Chaleco, para simplificar, é o Pai em Espírito ou é Cristo em Espírito. Justamente. Podemos dizer também que o Espírito Santo é a presença e o poder de Deus. Exatamente. Podemos dizer isso claramente, porque quando o Espírito geme, se entristece, só pode ser uma pessoa. Intercede. E quem é o nosso intercessor? É Cristo. Quem é o nosso advogado junto ao Pai? É Cristo. Quem é o único que verdadeiramente intercede por nós? Só pode ser Cristo. Então, é Ele o nosso Espírito. Exatamente. Consolador. Mas o Espírito também é derramado. Nesse caso é o poder, é o dom de Deus, é o maior de todos os dons. Exatamente, Wagner. Boa explicação. O Espírito ele também é derramado, o Espírito cai sobre as pessoas. Exatamente. Né? Nós esperamos que você tenha compreendido esse tema e possa, à medida que você for lendo as Santas Escrituras, tenho certeza que o Espírito de Deus vai clareando a sua mente para que você possa entender esse dom maravilhoso e clamar por ele todos os dias. Muito bem, o nosso próximo estudo, a lição de número 9, ela vai falar de 2 tipos de anjos. Maravilhoso. Vamos conhecer esses 2 tipos de anjos no nosso próximo estudo. Mas para finalizarmos agora, vamos nos colocar de joelhos e falarmos com o nosso grande Deus. Amado Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o justo, nosso advogado, nosso intercessor. Obrigado porque nos deste a compreender em Tua palavra quem é o Espírito Santo. Não é uma terceira pessoa, mas é a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, como também o poder de ambos em nossa vida. Que todos nós possamos compreender mais das Tuas Escrituras e possamos, de uma vez por todas, ó Pai, ser cheios do Teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.